voltamos para verificar a nossa apuração da responsabilidade. Então, nós tínhamos visto a condição de que pode acontecer uma violação aos deveres e às obrigações. E a gente colocou essa violação voltada aí para especificá-las em crimes, contravenções ou transgressão disciplinar que vai estar prevista no regulamento. E aí o legislador ele nos traz essa possibilidade de apuração. Havendo a apuração, a investigação, vai se verificar de fato se houve ali a violação e configurada a existência da violação, verificada de fato que houve essa violação e, claro, traduzindo-se essa violação em um crime ou contravenção ou uma transgressão disciplinar, o legislador nos diz que após a apuração da responsabilidade funcional, o indivíduo, o PM, poderá ser responsabilizado pecuniariamente, ou seja, de forma financeira, vai haver uma imputação financeira para ele ali, né, uma responsabilização financeira, pecuniária, ou então uma aplicação dentro da prática, se ele praticou um crime ou uma transgressão disciplinar, de a punição disciplinar ou uma punição penal. Então, o legislador disse, apurou, verificou a violação, verificou de fato a responsabilidade daquele PM, ele poderá ter uma responsabilização pecuniária, disciplinar ou penal. E, além disso, o legislador diz que o PM, enquanto perdurar essa investigação, enquanto se observar, né, que esse PM ele praticou ou não aquela determinada violação, o PM ele ficará afastado até a solução do processo. Então, enquanto a apuração verifica de violação, se existe a possibilidade de violação, nós vamos ter aí a característica, né, da investigação, do processo investigativo, da apuração aí, da violação, da responsabilidade funcional desse PM. Durante a apuração, acontecerá o afastamento. Então, o PM, enquanto não houver uma solução em definitivo dessa possibilidade ou não de realização da violação, o PM ficará afastado até a solução do processo. Esse afastamento ele poderá se dar por ordem do governador do estado, do comandante-geral ou dos comandantes, chefes e diretores da própria organização da Polícia Militar, a depender da forma como essa violação ela veio acontecer, tá? Então, 3 aí cargos, a gente pode colocar dessa forma, teriam legitimidades para trazer esse afastamento. O governador do estado, o comandante-geral, os comandantes, chefes e diretores das organizações da Polícia Militar. Antes, né, de verificar ali chegar à própria solução do caso em si, o legislador ele se preocupou em trazer o Conselho de Justificação e Disciplina. Qual a finalidade desse conselho? Ele seria verificar se o PM ele tem a capacidade de permanecer de fato como policial militar diante da própria violação ou talvez até de outra situação que tenha acarretado o afastamento desse policial militar. Então, dentro dessa condição de que o policial militar ele tenha ou não cometido uma violação e haja ou não o seu afastamento, durante o processo ele ficará afastado, mas o Conselho de Justificação e Disciplina ele tem a finalidade de verificar se o PM tem a capacidade, né, de permanecer como PM. Vai verificar, vai analisar de fato a incapacidade. Será que esse PM ele é incapaz de continuar a trabalhar, de continuar ao exercício da sua função como policial militar, tá?
após a submissão do policial militar ao conselho, ele será afastado do exercício da sua função. Então, ele foi submetido ao conselho, ele já vai ficar afastado até que o conselho tome uma definição sobre a sua incapacidade ou não. E aí, o que é que acontece? Após o término, tá, da análise pelo conselho, né, da incapacidade ou não desse policial militar para continuar em exercício, esse processo de análise, ele deverá ser encaminhado ao Tribunal de Justiça do Estado para julgar aquele determinado processo. Então, o conselho, ele teria a função de determinar, mas não de trazer o afastamento em definitivo. Ele vai analisar se existe a incapacidade. Em havendo de fato essa incapacidade, ele vai transcrever a motivação dessa incapacidade para o exercício da função daquele policial militar e vai remeter, vai encaminhar essa solução, né, para o Tribunal de Justiça do Estado, para que aí o Tribunal de Justiça ele julgue o processo e aí decrete sim o afastamento desse determinado policial militar. Diante aí, e aí é um afastamento em definitivo. Até aqui nós falávamos do afastamento temporário, que é o afastamento diante da apuração dos fatos que ocasionaram ou não aquela determinada violação. Esse afastamento ele vai ser temporário. Agora, quando o processo ele é encaminhado para o Conselho de Justificação e Disciplina, o afastamento que vier a ser determinado por caracterizar a incapacidade para o exercício da função por parte do policial militar, aí sim ele vai ser um afastamento em definitivo. Decisão essa que será tomada não pelo Conselho, ela será tomada pelo Tribunal de Justiça do Estado, que vai julgar esse processo oriundo do Conselho. Então, o Conselho levanta todos os dados relativos ali ao policial militar, determina que ele é incapaz e remete, encaminha esses autos a justamente o Tribunal de Justiça do Estado, que aí sim tomará uma decisão em definitivo sobre o afastamento desse PM em decorrência, né? Claro, a incapacidade ela pode ser verificada tanto em decorrência da prática de uma violação que acarretou um crime ou contravenção ou transgressão disciplinar, ou também incapacidades que venham a ser retratadas, né, dentro ali de situações que são voltadas para a característica física, mental e psicológica daquele determinado policial militar. E aí, notadamente, da forma como a gente colocou aqui, só acontecerá esse afastamento definitivo após análise pelo Conselho de Justificação e Disciplina e, posteriormente, por decisão em definitivo do Tribunal de Justiça do Estado. Beleza? A gente entendeu aí essa caracterização toda voltada para a questão aí das obrigações, dos direitos, do cumprimento, comando e subordinação e, consequentemente, a violação desses direitos e obrigações. Violações das ordens que são emanadas do comando pelos elementos de execução, da forma como a própria legislação descreveu, tá? O legislador, agora, ele vai começar a trabalhar com a gente a ideia dos direitos que são voltados. Então, nós falamos aí das obrigações, dos deveres, da obrigação de estar subordinada ao cumprimento das ordens que são emanadas do comando. E agora a gente passa a visualizar quais são os direitos que são voltados em favor dos policiais militares do estado do Pará. A primeira coisa que o legislador se preocupou foi em traduzir a questão da remuneração, né? Essa é a parte até que a gente diz assim mais importante do exercício da nossa função, né? Todo mundo quer trabalhar e, consequentemente, vai querer receber. Então, o primeiro direito aí que é consagrado no Estatuto é o direito à remuneração. O legislador se preocupou em relação a fixar essa ideia do direito da remuneração, trazendo para a gente aí uma subdivisão. Ele vai falar para a gente que nós temos dentro dessa consagração da remuneração a ideia de proventos e a ideia de vencimentos, tá?
Isso aí, pessoal, também vai depender voltado para aquela característica inicial que nós temos colocado, que nós temos categorias, né, de policiais militares, os que vão estar na ativa e aqueles que vão estar na inatividade. E aí, consequentemente, essa subdivisão que a gente fez lá no comecinho das nossas aulas também são retratadas quando a gente fixa a ideia de remuneração que é intitulada, tá? Mas aí, o que a gente traz? A primeira condição aí para os direitos seria a condição voltada para remuneração. Já falava para vocês que dentro dessa remuneração a gente vai fazer uma subdivisão de proventos e vencimentos, né? Dividindo aí em que momento você vai estar recebendo vantagens e não vai estar recebendo essas vantagens, tá? Mas o legislador, ele vai nos trazer o seguinte: a remuneração, ela vai estar voltada de acordo com a patente que você possua. Então, a sua remuneração, ela é garantida de acordo com a patente, com todas as vantagens que são inerentes àquela patente. Então, a gente fez uma subdivisão lá, logo no comecinho da nossa escala hierárquica, entre praças e oficiais. Então, cada patente dessa, seja o posto ou a graduação que você exerça, vai te trazer vantagens e benefícios. Então, a sua remuneração, ela também vai estar vinculada, a remuneração do PM vai estar garantida de acordo com a patente que ela possui, com todas as vantagens que são inerentes a essa patente. E, consequentemente, a gente já coloca essa remuneração, ela vai estar vinculada ao grau hierárquico. Então, quanto maior o seu grau hierárquico, consequentemente, maior será, né, a sua remuneração. Então, o grau hierárquico e a ideia de vantagens voltadas para a patente que você possua vai determinar o tipo de remuneração que você receberá no exercício da sua função de policial militar. Ele vai nos trazer também a ideia de que temos aí cálculos que serão efetuados para obter a remuneração daquele determinado praça ou daquele determinado oficial. E, em particular, ele vai nos trazer, né, a consideração voltada para os subtenentes, né? Se você observar a sua legislação, você vai ver que ele vai falar dos cálculos remuneratórios, a depender do grau hierárquico da patente, mas você vai verificar que ele vai falar que o soldo, né, do soldado, do cabo, será aquele que traduz o início da sua carreira através do provimento que é a nomeação. Então, quando eu vou lá prestar o concurso público, está lá disposto o valor que me será pago, né? Claro, muitas vezes vem demonstrado as vantagens que você recebe ao exercício daquele cargo, mas você teria ali o salário base, colocamos dessa forma. E esse salário base, a própria legislação ela constitui que é voltada, a partir dele, aumentos progressivos a depender do seu grau hierárquico. Mas ele destacou aí o soldo do subtenente, né, que pode aí ser o pulo do gato na sua prova em relação a uma questãozinha falando sobre esse destaque que a legislação fez em relação aos subtenentes, que os subtenentes eles terão o soldo deles calculado de acordo com o posto de segundo tenente. Isso se ele for para a reserva remunerada. Então, ele faz um cálculozinho específico para o soldo do subtenente que vai para a reserva remunerada. Então, ele vai dizer, ó, esse subtenente que vai para a reserva remunerada, o cálculo do soldo dele será baseado no posto de segundo tenente. Então, esse detalhe aí, né, em relação a todos os outros graus hierárquicos que são retratados dentro dessa legislação, chama atenção, porque ele traduz aí um diferencial. Vai falar, dentro dessa mesma ideia de reserva remunerada, sobre remuneração, que se o policial militar, ele é transferido para a reserva remunerada e ele não conta com 30 anos de serviço ainda, né, a remuneração dele será calculada de acordo com o soldo integral, o soldo que ele tinha quando ele estava na
ativa. Então, é outro detalhe aí. Além dele falar do soldo, né, do subtenente que vai para a reserva remunerada, ele também se preocupou com a remuneração que será recebida por aquele policial militar que consta ali, que não tem ainda mais de 30 anos de serviço, que não tem 30 anos de serviço. Se ele não conta com 30 anos de serviço e ele vai para a reserva remunerada, ele traduz aí a ideia que o soldo a ser pago a esse indivíduo será calculado, a remuneração será calculada no último soldo recebido por ele, soldo integral aí, quando ele estava na ativa, tá? Então, os detalhes aí que o legislador se preocupou em relação a essa remuneração. Mais na frente um pouquinho, ele vai falar sobre remuneração novamente, com a preocupação de fazer essa subdivisão, né, em proventos, em vencimentos e colocar dentro desses proventos e vencimentos as vantagens que são cabíveis, tá? Outro direito aí, além da remuneração, que o legislador se preocupou em trazer, foi a questão da estabilidade. Essa estabilidade, né, como a gente verifica em quase todos os estatutos que são voltados para a Polícia Militar, né, a ideia de que a estabilidade será garantida ao praça com 10 anos de serviço. Então, isso aqui traduz, pessoal, aquela ideia inicial que nós tínhamos trabalhado, né? Nós falamos sobre as formas de provimento e falamos também sobre as formas em que o indivíduo ele pode deixar de ser policial militar, né? Seriam os mecanismos de afastamento, e dentre eles a gente falou de falecimento, a gente falou de deserção, nós falávamos sobre a questão dos afastamentos que vem através de férias, licenças, mas também nós vimos ali a ideia de exoneração. Então, essa questão da estabilidade, que é traduzida aqui, nos traz essa condição aí da possibilidade de que antes de completar os 10 anos de adquirir a tão sonhada estabilidade, o indivíduo ele poderá ser exonerado. A partir dos 10 anos, então, vem aquela característica da demissão, né? Que aí você vai precisar de requisitos bem maiores, inclusive a possibilidade de acontecer uma sentença judicial com trânsito julgado para que essa demissão ela venha decorrer. Então, os critérios eles são mais concisos em relação à questão da demissão do que em relação à exoneração. A exoneração dentro aqui, né, dessa questão do não alcançar ainda a estabilidade com os 10 anos, traduz para a gente, por exemplo, a possibilidade da inabilitação para o exercício da função. Então, se verifica ali que o indivíduo ele não tem habilidades para ser PM. Até eu citei para vocês o exemplo ali de eu mesma ter sido aprovada no concurso, né, para a Polícia Militar, mas não consegui empunhar uma arma, né, então eu não tenho habilidade alguma para o exercício da função, né? Um policial que não consegue utilizar uma arma, ele não vai ter habilidade para a função, para a finalidade principal do exercício da sua função. E aí, consequentemente, ele seria aí dentro dessa ideia de não possuir a estabilidade, não completar ainda os 10 anos de exercício da profissão, a exoneração, né? Trouxe aí essa questão da exoneração para a gente entender aquilo que nós tínhamos falado lá no nosso comecinho das nossas missões, tá? Então, estabilidade, praça aí com 10 anos vai alcançar essa estabilidade. Além disso, o legislador vai trazer como direito a questão da assistência médica. Então, receberá aí o policial militar do estado do Pará a assistência médica. E lembrando que essa assistência médica, o legislador ainda se preocupou, inclusive, em nos colocar a ideia de que essa assistência médica ela é tanto para o próprio policial militar, como também para os seus dependentes. Então, para os policiais militares e para os dependentes, nós temos aí a assistência médica, tá?
A assistência funeral também, ele se preocupou em trazer aí como direito. Então, além da assistência médica, a assistência funeral, e novamente com a ideia de que essa assistência funeral, ela vai acontecer para o policial, e também, né, ele traduz a ideia de que ela aconteceria para os seus dependentes. E aí ele nos diz que essa assistência, ela seria tanto desde o óbito, a assistência funeral, ela aconteceria desde o óbito até o sepultamento desse policial militar ou do seu dependente. Então ele traz para a gente essa condição aí para a assistência funeral, que ninguém quer, né? Deixa para lá essa assistência funeral, a gente não quer nem saber dela, né? Muito melhor estar recebendo a remuneração do que a assistência funeral, mas o legislador se preocupou, né, em colocar aí já que até o próprio compromisso traduz para você que você terá que cumprir com as suas obrigações e deveres, né, inclusive doando a sua própria vida para o cumprimento dessas obrigações e deveres. Então, por conta disso, está aí a assistência funeral, desde o óbito até o sepultamento, para a concepção aí da forma como a assistência médica assim foi colocada para o policial militar e seus dependentes, tá? A alimentação, só que aí o legislador ele vai dizer, essa alimentação ela será concedida como direito ao policial militar, mas quando esse policial militar ele estiver em atividade. Então, quando ele está lá na prestação do seu serviço, quando ele está lá no cumprimento da sua obrigação, o Estado ele tem a responsabilidade de fazer com que seja garantido o direito à alimentação a esse policial, tá? Também é direito do policial o fardamento. Inclusive, pessoal, a gente vai verificar como é que vai funcionar o uso desse fardamento. Lá no finalzinho do próprio estatuto, o legislador se preocupou em traduzir a ideia do uso do fardamento, a obrigatoriedade do uso desse fardamento. E aí ele coloca, esse fardamento inclui o conjunto de uniformes, né, o conjunto de uniforme, a roupa branca e a roupa de cama. Então, o policial militar ele vai receber todo o seu uniforme, todo o seu fardamento, além da roupa branca e além da roupa de cama. É um direito dele o recebimento do fardamento. Moradia ao PM, então ele fala aí também sobre essa condição como direito, o direito à moradia. Só que aí, o que é que ele coloca em relação a essa moradia? Moradia ao PM em atividade. Então ele está falando dos alojamentos das organizações das polícias militares. Então, as organizações das polícias militares devem dispor de alojamento para que durante o exercício da atividade daquele policial, ele tem essa moradia garantida, né? Agora, quando se trata ali de uma transferência de PMs, em que ele vai ficar em trânsito por uns dias, o legislador fala em habitação para PM e para os seus dependentes. Então, existem algumas situações em particulares que há garantia efetiva de que haja habitação para o PM e para os seus dependentes. Mas, de regra, essa característica da moradia está voltada para os alojamentos que vão estar dispostos na organização da Polícia Militar, tá? Além disso, ele vai trazer como direito a questão do transporte. O transporte aí está voltado para o deslocamento do policial em atividade, né? Então, para que ele cumpra o interesse público de manutenção da ordem pública, de segurança da comunidade, ele precisa ter um transporte para se deslocar. Então, a famosa viatura, as motos, né, que são utilizadas por algumas categorias de policiais militares, então estão aí voltados para o uso, né, do interesse comunitário, do interesse público, para o cumprimento do interesse de serviço. Então, dessa forma, o transporte aí para deslocamento por esse interesse. Esse transporte, é claro, não pode ser utilizado, inclusive, o Estatuto vai assim determinar,
transporte para deslocamento por interesse de serviço. Nós víamos lá nas obrigações em que o policial militar ele tem que se abster de usar da sua prerrogativa de posto-graduação, das suas patentes, de usar bens, serviços ou de se valer dessa patente para obter vantagens pessoais. E isso inclui o transporte. Inclusive, a gente trouxe aí como exemplo, né, que um policial ele não poderia se valer da sua condição para utilizar uma viatura, por exemplo, para fazer uma mudança, né? Uma vez circulou um vídeo na internet de um policial que se deslocou do estado de Pernambuco para Paraíba para transportar um colchão, né? E ele utilizava a viatura nesse transporte. Isso aí é indevido. O transporte que a gente traduz aqui é para deslocamento de interesse de serviço, nunca para utilização de vantagens pessoais, tá? Bem, ele vai falar em férias, licenças, né, são direitos aí, inclusive, daqui a pouco a gente vai falar sobre o que seriam essas férias e o que seriam as licenças e também os licenciamentos voluntários que são cabíveis em favor dos policiais militares, tá? E o último direito aí que ele retrata pra gente, pessoal, é o porte de armas. E aí você vai fazer um destaque bem importante em relação aí no seu material à questão do direito ao porte de armas, porque aí nós vamos ter algumas particularidades que vão estar traduzidas dentro da legislação. Primeiro, ele vai dividir, né? Ele vai colocar aí a ideia de que existe o porte de arma para os praças e existe o porte de arma para os demais, né? Então, os oficiais, né? Como a gente faz a nossa subdivisão. Mas ele faz a divisão dentro da legislação dessa forma. Porte de arma para os praças e para os demais. Como é que vai funcionar para os praças? Vai haver a garantia de liberação do porte de arma para o praça, mas existem restrições ao seu porte. Restrições ao porte que vai ser concedida aos praças. E essas restrições, elas serão instituídas pelo próprio comandante. Então, o comandante é quem vai regular as restrições. Então, restrições reguladas pelo comando. Então, o comando vai regular as restrições que serão cabíveis ao porte de armas que será concedido aos praças. Então, não é um porte de arma livre, é um porte de arma concedido aos praças com restrições. Cada comando, professora, pode ter restrições específicas? Sim, cada comando pode ter restrições específicas. Então, vai depender de cada organização da Polícia Militar a caracterização das restrições, né, que serão concedidas a cada comando, tá? E nos demais, ela vai trazer a ideia que eu teria uma liberdade, né, desse porte de arma para os demais casos, tanto os demais que estejam na ativa ou na inatividade, eu teria aí essa liberdade para esse uso, né, desse porte de arma. Não haveriam essas restrições que foram instituídas em desfavor aí dos praças.